quero fazer uma pergunta para você, meus irmãos. Quais são as armas que você tem contigo? Que armas você tem carregado? No dia da luta, no dia da dificuldade, quais são as armas que você usa? Você se sente seguro? Você se sente preparado para as ciladas que o inimigo tem se preparado? A palavra do Senhor fala em Efésios 6:10: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Queridos, olha só, eu queria trazer uma palavra para você. E o Senhor tem colocado no meu coração quais são as nossas armas. Com o que nós lutamos? O que você tem disponível? O que nós temos disponível para vencer as batalhas que nós passamos por ela? A palavra fala que nós passamos por batalha todos os dias. A nossa vida ela é travada em batalhas, porque o céu está em batalhas. O Senhor nos colocou como soldados dele para vencermos batalhas. E esse texto que eu li para você, ele é um dos textos que eu julgo ser mais importante na área de batalha espiritual, na área de como você se preparar. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado sobre a necessidade de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Todos os exércitos do mundo cada vez mais se armam para enfrentar os seus adversários. Todos os exércitos, todas as vezes que a guerra, a batalha é travada, as pessoas, os soldados, eles precisam ser revestidos, porque senão eles vão para uma batalha e eles perdem, morrem. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos buscando tudo que há de recursos para nós vencermos essa pandemia. As pessoas que pegam esse vírus, elas ficam em choque, elas ficam preocupadas se vão perder a vida ou não. E aí, qual é a nossa arma? Na área médica são os remédios, mas na área espiritual é a palavra. Quais são as nossas armas? As nações mais ricas e até as mais pobres estão em busca de armas mais potentes e poderosas para proteger-se dos inimigos, tanto defendendo quanto atacando com eficiência o oponente. Da mesma forma, o cristão deve se revestir, amados. Nós devemos nos revestir de armas espirituais mais poderosas e mais potentes, que existe para vencer todos os inimigos. A palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta não é contra o irmão que me agride verbalmente. Não é contra o irmão que tenta contra a minha vida. Não é contra as pessoas que falam mal de você. A tua luta não é contra elas, porque elas acabam sendo usadas pelo inimigo. O inimigo quer usar a vida delas para te atacar. E nessa hora, o que você precisa? Ser revestido do poder do Senhor, o amor. Se o inimigo vem contra você, você tem que contratar ele com amor, porque o inimigo odeia o amor. A necessidade do cristão de revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme. O teu inimigo, queridos, é Satanás, ele não dorme, ele tem a eternidade para verificar o que você faz, que hora você acorda, o que você gosta, o que você não gosta, o teu ponto fraco. É nessa situação que ele vai te atacar. É no seu ponto fraco e ele está analisando isso. Mas sempre planejando ataques. Ele está sempre planejando ataques. Porém, é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Em 1 João 4,4 fala, é maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Você tem que entender que o Espírito Santo que age em você vai te dar direção para o que você fazer e o que você não fazer. Quando o rei Ezequias, amados, foi ameaçado por Senaqueribe, teve uma situação que o rei da Síria, ele
Senaqueribe, ele veio, o rei da Síria, ele entrou em Judá e ele acampou nas cidades fortificadas para apoderar delas. E quando Ezequias viu aquilo lá, ele não aceitou. Ele falou, peraí. O povo começou a ficar em temor. Ele juntou o povo e falou, peraí, vamos nos levantar. Vamos tomar algumas atitudes. Porque se nós não tomarmos atitudes, se nós ficarmos quietos, nossa terra será tomada. Nós vamos perder a nossa terra. Nós seremos escravos deles. O que o rei Ezequias fez? Olha só, são situações que nós temos que entender que acontecem, que nós temos que nos colocar e tomar como exemplos para a gente nos posicionar diante do Senhor. Quando o rei Ezequias percebeu que Senaqueribe veio e começou a afrontar, começou a trazer palavras ruins, mostrar que ele queria dominar a cidade, que ele estava cercando a cidade, eu imagino que Ezequias olhou para o teu povo e falou, nós vamos perder essa guerra, nós vamos perder. Mas no íntimo o Senhor falou, não vai perder. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, após os insultos, ele se vestiu de pano de saco, ele se humilhou diante do Senhor, ele foi buscar a presença do Senhor. Ele não chamou soldados, ele não armou tropas, ele não buscou armas, ele não fez nada disso. A primeira coisa que ele fez foi se humilhar diante do Senhor. Diante das tuas dificuldades, aonde você tem buscado? Aonde que você tem buscado força? Você tem ficado quieto como um cordeirinho? Quando você vê a dificuldade, quando você vê o ataque do inimigo, quando você vê você perdendo coisas e você não pode fazer nada com a força do seu braço, o que você faz? Olha só, em 2 Crônicas 32, 7, pois o oficial de guerra sobre o povo reuniu-se nas praças, nas portas das cidades e lhes falou ao coração dizendo, sede forte e corajosos. O rei Ezequias por dentro, ele estava morrendo de medo. Ele tinha medo, mas ele precisava encorajar o povo dele. Quando você se vê na tua casa, no teu trabalho, situações que fogem do teu controle, o que você faz? Você murmura, vai para baixo da cama? Ou você busca o Senhor e tira a coragem de onde não tem? Porque a palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. O rei Ezequias falou para o povo assim, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha só, toda a multidão. Não olhem para aquela multidão. Acalmem-se, vamos buscar força no Senhor, porque há um conosco maior que está com ele. A força que o rei Ezequias se colocou, que ele buscou, era saber que quem estava com ele era muito maior do que quem estava com o opressor. Com ele está o braço de carne. Na hora ele entendeu, falou, aquele homem que vem contra nós, ele só tem o braço, só tem a força do braço. Capítulo 32, versículo 8 fala, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias. Quando você leva ânimo para a tua família, quando você se levanta e mostra para as pessoas que estão com você que você é mais poderoso porque o Senhor está contigo, as pessoas se levantam, o inimigo cai. Entretanto, para mostrar a mesma convicção do rei Ezequias, é preciso revestir de toda a armadura. Ezequias, antes dele ir até o povo, ele foi até o Senhor, ele foi buscar força, ele foi se revestir. Antes de você ir de encontro com o teu problema, se revista das armas. Queridos, eu quero dar uma dica, uma chave muito grande que eu tenho buscado, que é usar os anjos. Se você lê em 1 Hebreus 1, 13 e 14, a palavra fala que os anjos são ministros a nosso favor. Queridos, quando você tiver um problema, quando você tiver uma dificuldade, alguma coisa que foge da tua situação, pede para o Senhor dar ordem para os anjos. Os anjos, ele está a favor daqueles que herdarão o reino dos céus. Os anjos do Senhor, eles estão a nosso favor. Se você fez uma aliança com o Senhor, de viver diante da presença dele,
e tem colocado a tua vida diante do Senhor, você pode ter certeza. Amados, nós vimos esse final de semana, esses dias, uma menina, filha de uma amiga nossa, da minha filha, ela tinha uma perna menor que a outra. E minha esposa, falando sobre o que o Senhor pode fazer, na hora o Espírito Santo falou assim, coloca a mão sobre ela e cure ela. Amados, foi a coisa mais linda. A menina tinha 3 centímetros a perna, uma mais curta que a outra. E ela orou, pediu para os anjos do Senhor para que fizesse aquela perna voltar ao normal, a crescer. Queridos, nós vimos as pernas das meninas se alinharem. A menina usava palmilhas, já não usa mais. Ou seja, quando você se coloca diante do Senhor, milagres acontecem. Milagres acontecem. E eu quero te encorajar. Use o texto de 1 Hebreus 13:14. Hebreus 1, 13 e 14. Tome posse daquilo. Em Lucas 11, 21 e 22, Jesus disse: quando o valente armado em sua casa, em segurança, tudo o que tem, mas sobrevindo mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a armadura que lhes confia e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente, que desarmou Satanás e nos libertou do império das trevas. Olha só, quando o valente está na casa, protegendo as coisas, e vem um mais valente do que ele, quando você se posiciona em batalha, quando o inimigo ele quer tomar as suas coisas e você se posiciona como soldado, e na batalha o Senhor te dá vitória, o que vem depois da vitória? Os despojos de guerra. Nós temos que entender que nós estamos vivendo em uma batalha e que o fruto do que nós queremos é os despojos de guerra. E se você, depois de ter travado essa batalha, e você olha para trás, o que você vai encontrar? Os despojos de guerra. E é o que nos interessa, é a vitória. O despojo de guerra é o que sobrou da luta. Quando aqueles soldados iam para uma batalha, uma guerra, o que eles queriam? O que sobrava. Então havia matança e eles levavam depois o que o inimigo perdeu, que eram as armas, o gado, os animais. Isso era a sobra da guerra. E hoje o que é a sobra da guerra? Falando disso, eu começo a lembrar do texto de Daniel. A palavra fala que Daniel se colocou em jejum durante 21 dias. E lá no 21º o anjo traz a vitória, mas o anjo olha para ele e fala assim, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu já saí com a sua bênção. Porém, o rei da Pérsia, que significa que Satanás, o rei da Pérsia, tentou me resistir, ele tentou segurar a tua bênção estava comigo e eu precisei de ajuda. Queridos, olha só, é a hora que nós pedimos para o Senhor mandar os anjos. Desde o primeiro dia, a vitória estava garantida. Porém, ele teve que aguardar 21 dias, porque houve uma luta tremenda nos céus. Os anjos do Senhor batalharam pela vitória de Daniel. E a nossa luta é desse jeito. A nossa luta é dessa mesma forma. Muitas vezes nós batalhamos vários dias. O que o Senhor quer ver é a intenção do nosso coração. Qual que é a intenção do teu coração? Você se coloca em luta, mas já se dá por perdido? Não, amado, você tem que perseverar. Davi, a hora que ele olhou aquele gigante na frente dele, ele ficou muito nervoso. Ele falou, peraí, amados, ele era o menorzinho de todos. Ele era o que não tinha nem estatura. Mas a unção do Senhor estava sobre a vida dele. A unção do Senhor está sobre a tua vida. Você tem que tomar posse. A hora que ele olhou, ele viu aquele homem falando palavras. Ele fala assim, você vem com pau e pedra, mas eu vou contra você com a palavra do Senhor. Quem é esse incircunciso para falar contra o meu Deus? É dessa forma que você deve se posicionar. É dessa forma. Paulo, em 2 Coríntios 6,2, nos afirma que devemos nos equipar com a palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da nossa justiça. Queridos, a única forma que você tem de vencer batalhas
É na palavra. E eu quero te encorajar. Busca cada vez mais o Senhor. Se põe diante do Senhor. Coloca todas as suas dificuldades. Cria rotina de oração. Se você criar essas rotinas de oração, se você criar a dependência do Senhor, entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você pode ter certeza que a vitória virá. E não virá uma vez não. Todas as batalhas que você entrar, todas as dificuldades que você entrar, você vai ser mais do que vencedor. Porque a palavra nos garante. Se a palavra nos garante, nós devemos tomar posse dela. Que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.